Uma lenda que se torna real, um ônibus que desvia, um metrô que leva ao desconhecido, ruas sombrias e seres que não são humanos. Eu vivi isso e vou te contar a verdade. Eu nunca falei sobre isso em voz alta. Sempre achei que, se contasse a alguém, a pessoa iria rir na minha cara, ou pior, acreditar demais e acabar se arriscando sem saber no que estava se metendo. Mas chegou um ponto em que guardar isso só pra mim virou uma tortura. Então, se você está ouvindo agora, encare como um aviso, um desabafo, ou simplesmente como mais uma história absurda que circula pela internet. Só que eu sei a verdade. Eu estive lá. Eu fui parar em Sete Além. Tudo começou numa noite qualquer, aparentemente comum. Eu tinha saído tarde do trabalho, cansado, cabeça cheia, só querendo chegar em casa, tomar um banho rápido e me jogar na cama. Peguei o mesmo ônibus de sempre, no mesmo ponto de sempre. Só que naquela noite algo estava estranho. Não foi nada gritante, nada que chamasse a atenção de cara. Talvez por isso eu não tenha descido logo que percebi. O ônibus parecia silencioso demais. Era quase 11h30 e eu estava acostumado com aquele horário. Sempre tinha um ou outro estudante, gente voltando do bar, trabalhadores como eu. Mas naquele dia só tinham umas 3 ou 4 pessoas além de mim. Todas sentadas, imóveis, olhando fixamente para frente. Ninguém no celular, ninguém cochilando, ninguém sequer trocando olhares. Era como se estivessem em transe. O motorista também me chamou a atenção. Não pelo rosto, eu não conseguia vê-lo direito no reflexo do retrovisor, mas pelo jeito que dirigia. Ele não pisava no freio como os outros motoristas, não fazia curvas bruscas, não xingava ninguém no trânsito. Ele parecia preciso demais, mecânico. Cada movimento do volante era calculado, como se ele não estivesse apenas dirigindo, mas seguindo um caminho pré-programado. Tentei ignorar. Coloquei meus fones de ouvido, mas percebi que não estava ouvindo nada. A música simplesmente não saía. Olhei para o celular. Tela preta. Estranho, porque eu tinha certeza de que a bateria estava carregada. Desliguei os fones, guardei no bolso, e foi aí que percebi. Não havia nenhum barulho, nenhum. Nem o motor do ônibus, nem o som da rua, nem passos, nada. Só um silêncio pesado que parecia grudar nos meus ouvidos. A primeira coisa que pensei foi que estava imaginando coisas. Talvez fosse só o cansaço. Mas de repente, quando olhei pela janela, vi que não reconhecia nada do caminho. Nenhum prédio, nenhuma esquina conhecida. Tudo parecia uma versão distorcida da cidade. Ruas mais escuras, postes tortos, algumas fachadas com letreiros apagados. Era como se o ônibus tivesse feito uma rota paralela sem que eu percebesse. Olhei em volta, esperando alguma reação dos outros passageiros. Nada. Todos continuavam imóveis, olhando para a frente, como se aquele trajeto fosse normal. Foi então que a primeira sensação real de medo me atingiu. Eu pensei em levantar, ir até o motorista, perguntar para onde estávamos indo. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para ficar quieto. Era um medo irracional, mas poderoso. Como se eu me levantasse, algo muito ruim aconteceria. Tentei olhar de novo para fora. As ruas estavam estranhas, sim. Mas havia algo pior. Não havia pessoas. Nenhuma. Nem pedestres, nem carros, nem nada. A cidade estava morta. Só o ônibus em movimento, atravessando avenidas desertas, passando por prédios que pareciam abandonados há anos. Algumas janelas tinham luzes fracas, mas um detalhe me fez gelar. Onde havia pessoas dentro dessas janelas, elas ficavam paradas, imóveis, olhando diretamente para o ônibus passar. Foi aí que percebi. Eles estavam olhando para mim. Não para o ônibus em si, mas para mim, especificamente. Eu podia sentir aqueles olhares atravessando o vidro e me atingindo como facas. Engoli em seco. Tentei me convencer de que estava sonhando, de que tinha dormido no ônibus e estava tendo um pesadelo, mas tudo parecia real demais. Eu conseguia sentir o banco áspero sob minhas mãos, o frio metálico da barra de ferro ao meu lado, até o cheiro pesado do ônibus, uma mistura de poeira e ferrugem. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o ônibus parou. Não no ponto em que eu deveria descer, nem em nenhum ponto que eu conhecesse. Era uma rua estreita, mal iluminada, com prédios antigos dos dois lados. A porta abriu com um chiado metálico. Nenhum dos outros passageiros se moveu. Só eu. Não sei explicar por que levantei. Foi como se algo me puxasse para fora. Desci os degraus e assim que meus pés tocaram o asfalto, percebi que estava completamente sozinho. O ônibus fechou as portas e partiu sem esperar, sem olhar para trás. A rua tinha um silêncio doentio.
cortado apenas por um vento gelado que parecia sussurrar coisas que eu não conseguia entender. As fachadas dos prédios estavam descascadas, com janelas cobertas por cortinas pesadas e escuras. Algumas portas estavam entreabertas, mas eu não tive coragem de olhar para dentro. Comecei a andar sem saber para onde. A cada esquina esperava reconhecer alguma coisa, mas nada. Era como se eu estivesse em uma cidade paralela, feita para se parecer com a minha, mas que não era a mesma. Até as placas de rua eram diferentes. Os nomes não faziam sentido, como se fossem palavras distorcidas ou em uma língua que eu nunca tinha visto. Foi então que ouvi passos atrás de mim, lentos, firmes. Virei rápido, mas não vi ninguém. O coração disparou. Apertei o passo, virei a próxima esquina e lá estava. Uma pessoa parada no meio da calçada, olhando para mim. Não sei dizer se era homem ou mulher. Estava de roupa escura, rosto pálido demais para ser normal. E os olhos? Os olhos eram fundos, escuros, quase sem brilho. A boca se abriu devagar, como se fosse falar algo, mas não saiu som nenhum. Aquilo foi demais para mim. Corri, não olhei para trás. Corri sem direção, atravessando ruas iguais, esquinas que pareciam repetir o mesmo cenário. Quanto mais eu corria, mais parecia estar preso em um labirinto sem saída. Depois de um tempo, não sei se minutos ou horas, avistei uma estação de metrô. A entrada era igual à da minha cidade, mas mais velha, mais suja. Escadarias mal iluminadas levavam para baixo. Entrei sem pensar. Eu só queria sair dali de qualquer jeito. As catracas estavam abertas como se ninguém nunca tivesse usado aquilo. Desci para a plataforma. O lugar estava vazio, exceto por um trem parado com as portas abertas. A iluminação piscava, revelando um vagão escuro e silencioso. Respirei fundo e entrei. E foi aí que percebi. Eu não estava mais no meu mundo. Eu estava em Sete Além. Entrei no vagão e por um instante achei que estava sozinho. O lugar cheirava a mofo, ferrugem e algo estranho, quase como carne apodrecendo. As luzes piscavam de forma irregular, e cada clarão revelava detalhes que me faziam gelar. Bancos rasgados, paredes riscadas com símbolos que não reconhecia, como marcas deixadas por alguém que queria se comunicar ou avisar. Sentei no banco mais próximo da porta, com a esperança infantil de que, se algo desse errado, eu pudesse correr de volta para fora. Mas quando olhei, percebi que as portas já tinham se fechado atrás de mim. O trem arrancou devagar, rangendo pelos trilhos como se estivesse vivo. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som metálico do trem se arrastando. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas então percebi. Eu não estava sozinho. Na outra ponta do vagão, sentada de costas para mim, havia uma pessoa. Ou algo que parecia ser uma pessoa. O corpo era magro demais. A cabeça pendia para o lado em um ângulo estranho, como se o pescoço estivesse quebrado. A pele era tão pálida que refletia a luz piscante, e o cabelo caía em mechas sujas. Eu quis levantar, mudar de vagão, mas não tive coragem. Então fiquei imóvel, fingindo que não via nada. Mas, conforme o trem avançava, percebi que aquela coisa se mexia. Primeiro um pequeno tremor, depois um estalo seco, como ossos se encaixando. E então, devagar, a cabeça girou. Não o corpo, só a cabeça rodando até ficar completamente virada para mim. O rosto era vazio. Sem olhos, sem boca. Só uma superfície lisa, como cera. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. A criatura, porque não havia outra palavra para aquilo, levantou-se devagar e começou a andar em minha direção. Cada passo ecoava no vagão como um trovão, mesmo sendo lento. Eu recuei, tentando alcançar a porta, mas ela não se abria. Apertei o botão, puxei a trava, bati com força, nada. A coisa continuava vindo, e meu desespero crescia a cada segundo. Quando estava a poucos metros de mim, o trem freou de repente, com tanta força que fui lançado contra a porta. Bati a cabeça e tudo ficou turvo por alguns instantes. Quando recuperei a visão, a criatura não estava mais lá. Olhei ao redor, ofegante, e percebi que as luzes tinham parado de piscar. Agora o vagão estava iluminado de forma uniforme, mas ainda tão frio quanto antes. A porta se abriu, e diante de mim havia outra estação. Dessa vez não era parecida com nenhuma que eu conhecia. As paredes eram de tijolos úmidos, cobertas por cartazes antigos, desbotados, que anunciavam peças de teatro e filmes que eu nunca tinha ouvido falar. O chão estava encharcado, e o ar cheirava a ferro e sangue. Saí do vagão, tremendo, mas a porta se fechou atrás de mim. O trem partiu, e eu fiquei sozinho na plataforma. Caminhei devagar,
tentando entender onde estava. As placas da estação não faziam sentido. Eram palavras quase familiares, mas distorcidas. Lumeira, Sarpão, Trescal. Nomes que pareciam de outra língua, mas carregavam um eco familiar, como se fossem versões erradas de algo que eu conhecia. No final da plataforma, vi um grupo de pessoas. Meu coração acelerou. Talvez fossem pessoas normais, talvez pudessem me ajudar. Mas conforme me aproximei, percebi que havia algo errado. Eles estavam parados, alinhados, olhando fixamente para os trilhos. Nenhum deles piscava, nenhum fazia o menor movimento. Me aproximei um pouco mais e percebi outro detalhe perturbador. Eles estavam respirando, não como humanos, mas de forma irregular, como se o ar entrasse e saísse por frestas invisíveis. O som era úmido, viscoso. De repente, um deles virou o rosto em minha direção. Os olhos eram negros, profundos, sem pupila. A boca se abriu devagar, e o som que saiu não era voz humana. Era como o ruído de rádios antigos misturado a gemidos. Os outros começaram a virar também, um a um, até todos estarem me encarando. Eu congelei. O instinto gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Virei rápido. Era um homem, aparentemente normal. Estatura mediana, roupa simples, olhar cansado. Ele fez um gesto brusco. Vem comigo. Agora. Sem pensar, obedeci. Ele me puxou por um corredor estreito, mal iluminado, e a cada passo eu sentia os olhares daquela multidão atrás de mim. Mas nenhum deles se mexeu. Apenas observaram enquanto eu desaparecia no túnel. Corremos por alguns minutos até chegarmos a uma escadaria. Ele me empurrou para cima e quando chegamos a uma porta enferrujada, a abriu com força. Do outro lado havia uma rua, tão estranha quanto as outras que eu já tinha visto, mas pelo menos era aberta. O que é esse lugar? Perguntei ofegante. Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. É Sete Além. A palavra caiu como um peso no meu peito. Eu já tinha ouvido falar. Histórias vagas na internet. Relatos desconexos em fóruns antigos. Sempre achei que era invenção, lenda urbana, ou no máximo um pesadelo coletivo. Mas agora eu estava ali. Eu sabia. Como eu saio daqui? Perguntei, quase implorando. Ele suspirou como quem já tinha respondido essa pergunta muitas vezes. Nem todos saem. Alguns ficam presos para sempre. Outros mudam. Fez uma pausa. Mas talvez você ainda tenha uma chance. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com mudar, ouvimos passos. Vários vindos do mesmo corredor de onde tínhamos saído. O homem ficou pálido. Eles nos acharam. Ele me empurrou mais uma vez. Corre! E eu corri. As ruas de Sete Além se abriram diante de mim, intermináveis, cheias de prédios tortos, letreiros indecifráveis e janelas iluminadas por olhos que nunca piscavam. Atrás de mim, os passos ficavam cada vez mais altos. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que precisava sobreviver. Eu corri até não sentir mais as pernas. A respiração queimava no peito, e cada esquina parecia me levar a um lugar ainda mais estranho que o anterior. As ruas eram intermináveis, tortas, como se a própria cidade fosse um labirinto planejado para me confundir. O vento soprava trazendo um cheiro metálico, misturado a algo podre, como carne esquecida por dias. Quando finalmente parei, encostado em uma parede úmida e descascada, percebi que estava em frente a uma pequena lanchonete. O letreiro piscava em vermelho, formando uma palavra que parecia quase familiar, mas distorcida. Lanchonete. A vitrine exibia salgados ressecados, como se estivessem ali há décadas. Mas o que mais me assustou foi ver que lá dentro havia pessoas. Diferente das figuras que eu tinha encontrado na estação, esses pareciam normais, sentados em mesas, comendo, conversando baixo. O coração acelerou. Talvez eu tivesse encontrado um ponto seguro. Talvez ali houvesse alguém como eu. Empurrei a porta de vidro com cautela. O som do sino acima dela soou abafado, quase irreal. O ar lá dentro era pesado, cheirava a gordura velha. Todos pararam o que estavam fazendo por um segundo e me encararam. Olhares fixos, sem expressão. Mas tão rápido quanto me notaram, voltaram às suas conversas como se eu fosse invisível. Aproximei-me do balcão. Uma mulher estava atrás dele, uniforme engordurado, olhar perdido. Ela perguntou algo, mas as palavras soaram como se fossem de outra língua. Gaguejei. Eu só quero saber onde estou. Ela me olhou de cima a baixo, inclinou a cabeça e, em seguida, respondeu em português, mas com um tom estranho, como se a voz viesse de muito longe. Você não devia ter descido. Antes que eu pudesse reagir, alguém puxou meu braço. Virei assustado e vi um homem de barba grisalha, roupas gastas,
mas olhos vivos, diferentes dos outros. Ele fez sinal para que eu o seguisse. Sem pensar duas vezes, fui atrás dele até uma porta lateral. Descemos uma escada estreita e, quando chegamos ao porão, percebi que havia mais gente ali. 3, talvez 4 pessoas, sentadas em cadeiras velhas, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e pena. Mais um, disse o homem, empurrando-me para dentro. Veio de ônibus ou de metrô? Ônibus, respondi ainda sem fôlego. Mas também peguei um trem depois. Ele suspirou como se aquilo fosse uma confirmação. Sempre é assim. Ônibus, metrô, às vezes até elevador. Não importa. O caminho muda, mas o destino é o mesmo. Sete além. Sussurrei. Todos abaixaram a cabeça ao ouvir o nome, como se fosse proibido dizê-lo em voz alta. Uma das mulheres do grupo falou, voz baixa, quase quebrada. Quanto mais você fala o nome, mais fundo fica aqui dentro. Ninguém explicou exatamente o que ela queria dizer, mas eu entendi o suficiente. Esse lugar tinha regras próprias. Regras que eu ainda não conhecia. Sentei-me, tentando recuperar o fôlego. O homem grisalho me observava com atenção. Você ainda é novo aqui. Dá para ver nos olhos. Talvez ainda consiga sair. Como? Perguntei desesperado. Como eu faço para voltar? Ele coçou a barba, pensativo. Não existe um jeito certo. Alguns voltam simplesmente acordando dentro do ônibus de novo. Outros encontram uma porta, uma rua, uma escada que os leva de volta ao nosso mundo. Mas também tem aqueles que nunca voltam. E eles ficam aqui para sempre? Ele assentiu devagar. Ou pior, aquele ou pior ecoou na minha cabeça. Antes que eu perguntasse o que ele queria dizer, ouvimos passos pesados no andar de cima. O grupo inteiro ficou em silêncio. A mulher me fez sinal para não me mexer. As luzes do porão tremeram, como se algo grande tivesse passado pela lanchonete. O homem grisalho se aproximou de mim e sussurrou. Eles sentem quem é novo. Quem ainda não se adaptou. Você precisa sair daqui o quanto antes. Mas como eu vou saber onde é a saída? Ele hesitou. Depois respondeu. Você vai sentir. Mas cuidado. Algumas saídas são armadilhas. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvimos um estalo alto, como madeira quebrando. O grupo inteiro se levantou assustado. O homem me puxou de novo. Vai agora. Corremos por um corredor estreito no fundo do porão. As paredes estavam cobertas de umidade e o chão afundava sob nossos pés. Chegamos a uma porta de ferro enferrujada. Ele a abriu com dificuldade e me empurrou para fora. Era outra rua, ainda mais escura que as anteriores, iluminada apenas por postes que piscavam como velas prestes a apagar. Vai sozinho daqui, disse o homem ofegante. Se você ficar perto de nós, vai acabar sendo encontrado. Mas eu não sei para onde ir. Ele me olhou com uma tristeza profunda. Ninguém sabe, e fechou a porta atrás de mim. Fiquei ali, sozinho, cercado por prédios tortos e janelas que pareciam me vigiar. Andei sem direção, tentando ignorar os sussurros que o vento trazia. A cada esquina parecia ouvir meu nome sendo chamado, mas em vozes distorcidas, irreais. Foi então que vi algo ao longe. Uma cabine telefônica, daquelas antigas vermelhas que já não existiam na minha cidade há anos. Ela estava iluminada como se me chamasse. Corri até lá. Dentro havia um telefone preto, pesado. O aparelho começou a tocar no momento em que pus a mão na maçaneta da porta. Toque, toque, toque. Com as mãos tremendo, atendi. Alô? Do outro lado, silêncio. E então uma voz. A minha voz. Você nunca mais vai voltar. O telefone caiu da minha mão. Saí correndo, sem olhar para trás, com o som da minha própria risada ecoando no fone. Eu corri até minhas pernas doerem. As ruas de Sete Além se dobravam sobre si mesmas, repetindo prédios, postes, letreiros distorcidos. Quanto mais eu fugia, mais parecia estar rodando em círculos. A cada esquina, via figuras paradas, me observando. Alguns tinham rostos humanos, outros não. Havia aqueles sem olhos, sem boca, apenas uma pele lisa e branca. Outros tinham expressões congeladas em sorrisos largos, falsos, que nunca piscavam. O ar ficava mais pesado. Cada respiração doía. Eu sabia que não podia continuar por muito tempo. Foi então que avistei um ônibus parado na beira da rua. Idêntico ao que me trouxe até ali, as portas estavam abertas. Nenhum motorista à vista, nenhum passageiro dentro. Meu coração acelerou. Aquilo poderia ser a saída. Ou poderia ser uma armadilha, como o homem grisalho tinha avisado. Mas eu não tinha escolha. Entrei. Os bancos estavam limpos, estranhamente limpos, como se o ônibus fosse novo.
Sentei-me ofegante e esperei. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, as portas se fecharam e o motor ligou sozinho. O ônibus começou a andar. Olhei pela janela e vi a cidade se desfazer. As fachadas se apagavam. Os postes caíam. As ruas se distorciam como tinta escorrendo em um quadro molhado. Até que tudo virou escuridão. Fechei os olhos. Quando os abri, o ônibus parava em um ponto que eu conhecia. O mesmo de sempre. A rua estava normal. Carros passando, pessoas apressadas, buzinas, barulho de cidade viva. Saí correndo pelas portas abertas, sentindo o ar fresco da noite, ouvindo o som real da vida ao meu redor. Eu estava de volta. Eu tinha conseguido, ou pelo menos era o que pensei. Caminhei até minha rua, tentando acalmar o coração. Tudo parecia normal. Os prédios, as luzes, até a padaria da esquina. Mas quando passei em frente à vitrine, vi meu reflexo. E o que me encarava de volta não era eu. Era meu rosto, sim, mas não completamente. Os olhos eram fundos, escuros, sem brilho. A boca estava levemente torta, como se escondesse um sorriso. E, no fundo do reflexo, atrás de mim, pude ver os prédios de Sete Além, do Gelei. Virei para trás, mas só havia minha rua normal, iluminada por postes comuns. Olhei de novo para o vidro, e lá estava, o reflexo de Sete Além, pulsando, como se fosse uma camada invisível grudada à nossa realidade. Meu estômago revirou. Entendi naquele instante o que o homem grisalho quis dizer. Nem sempre voltar significa sair. Hoje vivo como se tudo tivesse voltado ao normal. Trabalho, estudo, falo com amigos. Mas às vezes vejo as coisas mudarem por um segundo. Um letreiro distorcido. Uma pessoa parada demais na rua. Uma janela com olhos que não piscam. E toda noite, quando fecho os olhos, sinto que ainda estou preso em Sete Além. Talvez eu nunca tenha saído. Talvez eu só tenha trazido Sete Além comigo. E essa foi a minha experiência em Sete Além. Se eu realmente voltei, ou se ainda estou preso lá. Agora eu quero saber, você acredita que Sete Além existe? Já viveu algo parecido? Deixe seu relato nos comentários. Quem sabe sua história não aparece aqui no canal. Se inscreva para não perder as próximas narrativas de terror real e lendas urbanas. E lembre-se, da próxima vez que entrar em um ônibus vazio ou pegar um metrô tarde da noite, preste atenção no caminho. Pode ser que você nunca mais volte. Até a próxima.